Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo eu te conto: Corinthians tem dia decisivo e votação para ver se o presidente Augusto Melo continua no cargo de presidente ou não. Vamos falar também se ainda o Corinthians sonha com Roger Guedes, mesmo com o possível impeachment de Augusto Melo. Vamos falar também muito sobre o mercado da bola. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fel, já quero iniciar esse vídeo aqui falando sobre o possível impeachment do presidente Augusto Melo. Votação que acontece hoje pelo Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai fazer a primeira votação para ver se o Augusto Melo permanece ou não. Se o Augusto Melo ganhar, acabou, ele já fica no cargo, já não tem nem a segunda votação. Se ele perder, e vai perder, porque o Conselho Deliberativo ele compõe do maior número de pessoas da oposição, aí depois vai marcar uma nova votação para votar o Conselho do Corinthians, tá, Fel? Os sócios, tá? Aí os sócios vão votar, é onde o Augusto Melo tem uma pequena chance, tá? Depois de tudo que aconteceu, óbvio que esse impeachment do Augusto Melo, ele ganhou força para ele sair do Corinthians, mas ainda não é a votação por gestão temerária, tá, Fiel? A votação que acontece no dia de hoje é referente à ex-patrocinadora master do Corinthians, a VaidBet, tá, Fiel? Referente a comissões do Augusto Melo. Essa votação será referente a isso. Caso o Augusto Melo vença, ainda será protocolado e vai ter uma nova votação de impeachment sobre gestão temerária, mas a primeira é referente a essa aí, a votação da ex-patrocinadora master VaidBet. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Tem alguns comentários falando que eu sempre puxei sardinha pro lado do Augusto Melo. Não, eu sempre puxei sardinha pro Corinthians, tá? A minha paixão é o Corinthians. Não é presidente, não é jogador, é instituição Corinthians. É lógico que a gente torce para o melhor. O Augusto Melo começou muito bem, trazendo vários recursos financeiros para o Corinthians, conquistando o título que a gente fazia aí quase 6 anos, que a gente não via um título. O Augusto Melo conseguiu trazer esse título, fazendo contratações com um time que estava queimado no mercado da bola, difícil de contratar. Lógico que ele tem os seus erros. As torcidas principais do Corinthians também já largou, vamos dizer assim, de ser aliado do Augusto Melo, estão aí praticamente neutro, defendendo o Corinthians. E eu também. Eu quero que tudo seja esclarecido da melhor forma possível, que os culpados paguem pelos seus erros e os inocentes que não paguem por nada, tá, Fiel? Então nada de o corintianeiro aí tá apoiando o Augusto Melo, que eu não aceito falar mal do Augusto Melo. Isso aí é fake news, tá? E referente às informações, isso não é nem informação, né, Fiel? É o óbvio do óbvio. Se o Augusto Melo cair hoje, todo o planejamento que o Corinthians planejou até agora, referente a mercado da bola, tudo referente, Roger Guedes, né? Tudo englobado aí no mercado da bola, venda de jogador, tudo já para de imediato, porque quem vai assumir de imediato é o Osmar Stable, e depois pode ter eleições internas, tá, Fiel? Para até o final do mandato, que seria do Augusto Melo, e depois ocorrem novas eleições. Obviamente que se tiver eleições internas, a oposição vai assumir com certeza, tá? Se o Augusto Melo perder, é difícil a gente falar se o Corinthians vai manter conversas com o Roger Guedes, se o Corinthians vai manter conversas com zagueiros, que conversa inclusive com o zagueiro aqui do Brasil, com o Gabriel Paulista. Vai ser difícil a gente saber se vão dar continuidade nas negociações com o Roberto Firmino. Lógico que eu já vou explicar para vocês aqui referente a esses dois jogadores, tá, Fiel? Então todo o planejamento, todo o plano de mercado da bola que o Augusto Melo, junto com o Fabinho Soldado e seus diretores planejou, eles já não são mais válidos, tá? Então toda a informação, eu acredito que eu e até muitos canais, toda a informação que passamos referente a informações de jogadores, tudo relacionado ao mercado da bola, a gente não sabe se a próxima gestão vai querer continuar com o mesmo pensamento ou vão querer aí encerrar tudo que já estava sendo planejado, tá? Possível venda de Yuri Alberto, possível venda de Igor Coronado agora no meio do ano. Todo o planejamento pode aí não ser mais válido, tá, Fiel? Então vamos ter que aguardar o final desse processo de impeachment para a gente chegar aqui com novas informações. A informação nova que eu tenho foi que eu trouxe para vocês, que Fabinho Soldado, há um desejo da oposição que mesmo que Augusto Melo saia, que o Fabinho Soldado continue no cargo pelo seu ótimo desempenho que ele vem desempenhando no Corinthians. Porém, não sabemos se o Fabinho Soldado
o próprio diretor executivo quer permanecer se o Augusto Melo sair do cargo, tá, Fel? Então a gente vai ter que aguardar mesmo para trazer as novas informações do Corinthians, tá? Já que eu citei sobre Roberto Firmino e Roger Guedes, vamos atualizar vocês. Existe no planejamento do Augusto Melo, existe uma proposta para o Roger Guedes e um sonho dele vir jogar no Corinthians por 3 milhões de reais. Por que isso? Yuri Alberto já está praticamente vendido por 200 milhões de reais, tá, Fiel? Igor Coronado já está praticamente negociado, não fica no Corinthians por esse futebol que está jogando, ganhando 2 milhões de reais mensais. Então só o Yuri Alberto e o Igor Coronado, o Corinthians economiza 4 milhões de reais da sua folha salarial e dá para ofertar 3 milhões para o Roger Guedes. Detalhe importante, se vir o Firmino, não vem o Guedes. Se vir o Guedes, não vem o Firmino. Outro detalhe importante é que a patrocinadora master do Corinthians, ela ajuda a bancar o Firmino e não o Roger Guedes. Mas por que, corintianeiro? Porque o Roberto Firmino, ele é um jogador midiático, tá, Fiel? Ele é um jogador que tem repercussão mundial pelos clubes que já jogou e por tudo que já conquistou. Já o Roger Guedes, ele é um jogador, vamos dizer, muito bom, um ótimo profissional, vive uma fase hoje melhor que o Roberto Firmino, só que não tem essa repercussão mundial à via de marketing. Então, caso o Roger Guedes venha, quem vai ter que bancar o Roger Guedes sozinho aí vai ser o próprio Corinthians, sem a ajuda da patrocinadora Master, que ela já honra com o seu contrato lá mensalmente, tá? Não sabemos, existe uma proposta para o Roger Guedes, tá? Existem os valores, ele conhece os valores que o Corinthians tem para ofertar, existe uma proposta recente para o Roberto Firmino e vamos ter que aguardar a votação de impeachment, Fiel. Não dá para saber nada referente se vai continuar o planejamento ou não da oposição caso o Augusto Melo saia. E para ser bem sincero com vocês, mesmo que o Augusto Melo não saia agora, que eu acho difícil, eu acho que ele está com os dias contados para deixar de ser presidente do Corinthians, porque tá muito forte a pressão em cima do Augusto Melo, principalmente depois que ele foi indiciado pela polícia, Fiel. Aí sim ficou mais forte essa situação pela saída do presidente do Corinthians da gestão aí até 2026. Então vai ser muito difícil o Augusto Melo permanecer no cargo do Corinthians, mesmo que saia agora, na próxima eu acho que não tem escape. Eu acho que já agora nessa, muito difícil o Augusto Melo permanecer como presidente do Corinthians por tudo que vem acontecendo, tá? Então, essa questão vai julgar a gestão temerária só na próxima, agora vai julgar referente a Vaidbet. Eles já raciocinam, falam, já em vez de ter outro, já vamos tirar agora. Pelo menos eu acho que eles vão pensar assim, e eu acredito que é muito difícil o Augusto Melo permanecer no cargo do Corinthians. E venhamos e convenhamos, Fiel, tudo tem que ser esclarecido da forma mais rápida possível. Ou para inocentar ou para culpar, porque é o seguinte, o Corinthians está vivendo escândalo atrás de escândalo. Todos os dias esse tipo de notícia está sendo informação nas redes sociais, nas mídias, e isso é o nome do Corinthians que vai afundando. Isso aí, vamos dizer assim, é a tradição do Corinthians que vai se queimando. Isso tem que ser resolvido da melhor forma possível. Até porque vocês acham que o Augusto Melo, mesmo com esse planejamento, tá com cabeça agora para contratar algum jogador? A única coisa que ele está pensando é ser inocentado e continuar como presidente do Corinthians. É o único objetivo principal hoje é esse. Qualquer um que estivesse nesse cargo estaria super preocupado com essas condições que está acontecendo. Então ele não está pensando, tenho certeza agora, em contratações, em reforçar o time, ele está preocupando primeiro em ser inocentado. E isso, é lógico, o Corinthians é prejudicado, porque está preocupado em ser inocentado e o Corinthians ali, o planejamento futebolístico, vai ficando para trás, obviamente. Qualquer um na cadeira do Augusto Melo pensaria da mesma forma, eu quero ser inocentado, e é lógico que você não foca a sua atenção na parte futebolística do Corinthians e na abertura da janela, que está próxima aí para abrir o mercado da bola, tá, Fiel? Então, realmente, é uma situação bastante complicada que o Corinthians vive hoje, tá? Quero trazer uma outra informação para vocês aqui, o Mina não vem mais, tá, Fiel? O Mina renovou lá no futebol da Itália, né, e nos acréscimos, né, porque faltava aí, já no meio do ano agora, ele já seria desligado automaticamente, que o seu contrato vence, certo? Chegaram num acordo salarial que não estavam chegando, chegaram lá para a renovação do IR Mina, então não será mais jogador do Corinthians e nenhum time do brasileiro, vai continuar lá. Já o Corinthians continua negociações com outros zagueiros. Existe um zagueiro do Brasil que o Corinthians negocia e existe também um zagueiro aí que o Corinthians negocia sobre o Gabriel Paulista, que já trouxe essas informações para vocês, aí é assunto para outro vídeo, tá? Yuri Alberto, a lesão foi realmente grave, vai ficar um bom tempo parado, uma pena, uma judiação, porque o jogador vivia um ótimo momento, artilheiro do ano passado, vinha sendo artilheiro nesse ano, fazendo bastantes gols,
próximo de uma convocação da seleção brasileira, acredito eu, e infelizmente Yuri Alberto sofreu uma lesão gravíssima e vai desfalcar o Corinthians por muito e muito tempo. A questão é, até o mercado da bola abrir, quem vai substituir o Yuri Alberto lá na frente? Vou deixar para vocês responder nos comentários. Aliás, comentem aí, porque eu vou responder todos os comentários de vocês, tá, fiel? Então falamos sobre o impeachment, falamos sobre Roger Guedes, falamos sobre Firmino e vamos falar aqui, dar um pitaquinho sobre o jogo de Corinthians e Huracan, que acontece amanhã pela Copa Sul-Americana. O Corinthians vai jogar fora de casa contra o líder da nossa chave de grupo, tá, fiel? O Corinthians perdeu pro Huracan aqui, vai jogar lá. Eu acredito que o Dorival vai entrar com força máxima, porque é o jogo decisivo e o Corinthians poupou seus jogadores contra o Atlético Mineiro. Não entrou o time considerado força máxima. Já para esclarecer a dúvida de vocês, Memphis e Rodrigo Garro não vão para jogo lá na Sul-Americana, tá, fiel? Devem voltar contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. O Corinthians dá para vencer, gente. A gente tá falando do Huracan, a gente não tá falando do Barcelona, do Real Madrid, do Huracan, fiel. Dá para vencer. Se você comparar jogador por jogador, o Corinthians tem mais qualidade. O problema é se o Dorival aí querer fazer um controle de carga maior, não sei a cabeça do Dorival. Se a gente tivesse com Rodrigo Garro e Memphis, a nossa chance também seria muito maior. Mas é possível vencer, é jogar bola, fazer o arroz com feijão, que dá para vencer o Huracan. O Huracan não é nenhum bicho de sete cabeças, e a gente vencer e se manter vivo aí na Copa Sul-Americana, nem que se classificar em primeiro, classificar em segundo, pra gente ir pros playoffs aí, enfrentar o terceiro da Libertadores e ganhar e seguir vivo no campeonato. Pelo menos o objetivo principal do Corinthians hoje é esse, tá, fiel? Então o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Hoje, 6 horas da tarde, tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!